Oi, eu sou o João. Oi, eu sou a Sofia. Nós convidamos vocês para a Hora das Histórias Bíblicas com João e Sofia. Aqui contamos as histórias incríveis da Bíblia de um jeito fácil e divertido, como se fôssemos amiguinhos. Vamos descobrir juntos como Deus nos ama muito e como somos especiais. Então, que história vamos contar hoje para vocês? Olá, João! Finalmente chegamos ao final da história de José. Olá, Sofia! É verdade, hoje é o grande final da história de José. Sim, da última vez, José perdoou os seus irmãos, não foi? Sim, José disse palavras maravilhosas. Vocês quiseram fazer-me mal, mas Deus transformou isso em bem. Foi mesmo emocionante. José prometeu cuidar dos irmãos e dos filhos deles. Sobre o que é a história de hoje? Hoje vamos saber como José viveu e que palavras deixou no final da sua vida. Estou curiosa. O que aconteceu com José depois que o avô Jacó morreu? José continuou a viver no Egito com o pai, os irmãos e as famílias deles. Foram felizes? Sim, José ainda era o governador do Egito e cuidava bem da família. Que bom! A família de José vivia em paz na terra de Gósen. Deus abençoou-os. Durante quanto tempo? José viveu até os 110 anos. 110 anos? Viveu muito tempo? Sim, Deus deu a José uma vida longa. José teve filhos? Sim, José tinha 2 filhos, Manassés e Efraim. Os filhos que o avô Jacó abençoou. Exatamente, mas José não viu apenas os filhos. Quem mais ele viu? Viu os netos e até os bisnetos. Até os bisnetos. A Bíblia diz assim: José viu os filhos de Efraim até a 3ª geração. Terceira geração significa? Os filhos de José, os netos e os bisnetos, 4 gerações juntas. Uau, que grande bênção! E também diz: os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. O que significa nasceram sobre os joelhos? Significa que José pegou nos netos ao colo e amou-os. José deve ter sido muito feliz. José estava perto de morrer? Sim, José ficou muito velho e fraco. Deve ter sido triste. José chamou os irmãos, queria dizer algo importante. O quê? José disse aos irmãos: eu vou morrer em breve. Os irmãos devem ter ficado tristes. Mas José não disse apenas palavras tristes. Então, José disse palavras de esperança. que palavras de esperança? José disse: Deus certamente cuidará de vocês. Vai cuidar? Sim, José continuou: Deus vos fará sair desta terra para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Ah, a terra de Canaã. Exatamente, a terra que Deus prometeu a Abraão. Mas por que estão agora no Egito? Vieram por causa da fome, lembras-te? Mas Deus vai trazer o povo de Israel de volta a Canaã um dia. José sabia disso? Sim, José acreditava na promessa de Deus. Quando é que essa promessa se cumpriu? Muito tempo depois da morte de José, Quanto tempo? cerca de 400 anos depois, Moisés conduziu o povo de Israel do Egito para Canaã. 400 anos? Sim, é muito tempo, mas José não podia esperar tanto tempo, pois não? É verdade, José ia morrer em breve. Por isso, José fez um pedido especial. Que pedido? José fez os filhos de Israel jurarem. Jurar? Sim, fez uma promessa muito importante. Que promessa? José disse: quando Deus cuidar de vocês, levem os meus ossos daqui. Levar os ossos? Sim, José também queria ser enterrado na terra prometida de Canaã, como o avô Jacó.
Uau! A fé de José era incrível! José queria estar na terra prometida mesmo depois de morrer. Acreditou na promessa de Deus até ao fim. Essa promessa foi cumprida? Sim, 400 anos depois, quando Moisés saiu do Egito, levou mesmo os ossos de José. Uau! Deus lembrou-se de tudo! E depois? José morreu aos 110 anos. Morreu em paz? Sim, José morreu em paz, acreditando na promessa de Deus. Quando penso na vida de José, Sim, foi cheia de aventuras. é verdade. Aos 17 anos, foi vendido pelos irmãos como escravo. Foi injustamente para a prisão Mas Deus estava com ele e tornou-se governador. e reencontrou a família. Quando olhamos para a vida de José, vemos que Deus esteve com ele do princípio ao fim. O que fizeram com José? Prepararam o funeral de José no Egito. Colocaram-no num caixão? Sim, a Bíblia termina dizendo: José morreu e foi colocado num caixão no Egito. É aí que acaba? O Gênesis acaba aqui, mas a história continua. Como? O caixão de José ficou no Egito durante 400 anos. Depois, quando Moisés veio... Moisés levou os ossos? Sim, está em Êxodo 13:19. Moisés levou consigo os ossos de José. O desejo de José foi realizado. Sim, Deus sempre cumpre as suas promessas. João, a longa história de José acabou. O que aprendemos? Aprendemos muito. Primeiro, Deus está conosco mesmo nos momentos difíceis. Quando José era escravo e estava na prisão? Sim, a Bíblia diz muitas vezes: o Senhor estava com José. Deus esteve sempre com ele. Segundo, o plano de Deus é maior do que pensamos. José ser vendido também fazia parte do plano de Deus? Os irmãos fizeram-no com más intenções, mas Deus usou isso para salvar muitas pessoas. Deus transformou isso em bem. Exatamente. Terceiro, o perdão liberta-nos. José perdoou os irmãos. Porque José perdoou, a família pôde voltar a estar unida. O que mais? Quarto, as promessas de Deus cumprem-se sempre. A promessa em que José acreditou cumpriu-se 400 anos depois. Sim, mesmo que demore muito tempo, Deus cumpre sempre as suas promessas. E o quinto? É importante manter a fé até o fim, José acreditou em Deus até os 110 anos. até o último momento. José acreditou na promessa de Deus. Essa é a verdadeira fé. O último. Sexto, a nossa fé passa para a próxima geração. José falou aos descendentes sobre a promessa de Deus. Exatamente! Por isso, 400 anos depois, ainda se lembravam da promessa. Nós também devemos falar de Deus aos outros. O Gênesis acabou. Sim, o Gênesis começou com a criação do mundo por Deus. Adão, Eva, Noé, Abraão. Isaac, Jacó e agora José. Foi uma história muito longa. A história de José acabou, mas a história de Deus continua. O que vem a seguir? O Êxodo, a história de Moisés. Moisés. Depois da morte de José, passou muito tempo. Entretanto, o povo de Israel cresceu muito no Egito. Cresceu? No início, eram 70 pessoas, mas depois tornaram-se milhões. Uau! Mas apareceu um novo rei, um rei que não conhecia José. E então? Esse rei fez do povo de Israel escravos. Começou um tempo muito difícil. Foi então que Moisés apareceu. Sim, Deus enviou Moisés para salvar o povo de Israel. João, estou muito curiosa sobre a próxima história. Depois da morte de José, passaram 400 anos. O povo de Israel cresceu para milhões de pessoas. Cresceram muito. Mas apareceu um novo rei que não conhecia José. Há demasiados israelitas. E então? O rei fez deles escravos.
e deu uma ordem terrível: matem todos os bebês rapazes. Que assustador! Então, uma mãe escondeu o bebê durante 3 meses. Esse bebê era Moisés. E depois? A mãe colocou o bebê num cesto de junco e deixou-o no rio Nilo. Quem o encontrou, vemos na próxima semana. O que aprendemos com a história de hoje? Primeiro, as promessas de Deus cumprem-se sempre. A promessa em que José acreditou cumpriu-se 400 anos depois. Sim, mesmo que demore muito tempo, Deus cumpre sempre as suas promessas. E o segundo? Devemos manter a fé até o fim. José acreditou em Deus até o último momento. E o terceiro? A nossa fé passa para a próxima geração. José falou aos descendentes sobre a promessa de Deus. Exatamente. Por isso, 400 anos depois, ainda se lembravam da promessa. Nós também devemos falar de Deus aos outros. A história de José acabou. Estou um pouco triste. É triste, mas uma história ainda melhor vai começar. A história de Moisés. É verdade. Estou ansiosa. Vamos orar? Sim, amigos, vamos orar juntos. Deus, ajuda-nos a acreditar nas tuas promessas até o fim, como José. Ajuda-nos a acreditar que Deus está conosco mesmo nos momentos difíceis. Ajuda-nos a ser pessoas que passam a fé para a próxima geração. Ajuda-nos a esperar com paciência o tempo de Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amigos, obrigada por ouvirem a história de José. Agora vamos encontrar-nos na história de Moisés. Amigos, até a próxima. Tchau. Tchau! Amiguinhos, vocês também gostaram da história de hoje? Se gostaram, apertem o botãozinho do like aqui embaixo. E se quiserem ouvir mais histórias da Bíblia, apertem o botão inscrever-se também. Com que história legal vamos nos encontrar na próxima vez? Esperem pela próxima história. Tchau! Deus ama vocês!